Bom, continuando, então, parte 2, terminando, agora a gente vai falar um pouquinho da metodologia, tá bom? O que é balé de repertório? Me perguntaram, daí fica fácil de responder, né? É um balé que tem uma história, que conta uma história, então ele vai ter várias cenas, ele pode ter vários atos também, mais um adendo. Então tem vários balés de repertórios famosos, então ele vai contar uma história através da mímica, né, da dança, então é gestual. Por isso que a gente falou tanto no vídeo da parte 1 sobre essa questão de encenação, é importante trabalhar isso. Né? Trabalho, então vai fazer um demi-plié, ele tem uma intenção, vai fazer tandi, ele tem uma intenção. Agora você vai fazer um grand battement, um cara de plié, a gente brinca muito sobre isso. Esse grand battement parece plié. Então, cada um grand battement é preparação de salto. Então, você já tem que ter uma interpretação diferente do movimento. Isso a gente trabalha muito nos espetáculos. E aí, essa história, então, ela tem começo, meio e fim. Tá? Então, esse é um balé de repertório. Uma dica, gente, pode ter vários solistas, tem solista principal, tem um corpo de baile. O que é corpo de baile, Ellen? Quando tem vários bailarinos dançando junto, tem padedê, que é dança em dois, enfim, tem grand padedê, enfim, é um negócio bem extenso, acho que vale um vídeo só para falar sobre balé de repertório. Porém, tem algumas regras. Um balé de repertório é uma história já criada. Então você não pode pegar assim, não é que não pode, tem uma ética, né? Então a gente evita pegar um Lago dos Cisnes e aí se na primeira cena tem um adágio, eu não posso ir lá e colocar um grande salto lá, né? Cuidado, respeitem o balé de repertório. Ele tem um respeito. Se ele foi criado assim, a gente faz adaptações para os alunos que querem dançar, por exemplo, uma variação, ou a escola que vai fazer um repertório. A gente pode fazer adaptações sem mudar as características, né? A característica. Então, por exemplo, se a pessoa faz lá 32 fouettes, boa, né? E o aluno consegue fazer giro seguido ao invés do fouetté, então ela consegue fazer algumas piruetas, enfim, e eu consigo adaptar. Ou se tem um soutenu e a criança não consegue fazer, eu posso fazer um pas semblé, tá? Então eu consigo adaptar, mas num palissade, né? Enfim, tem várias adaptações respeitando, sem perder a característica. Também os figurinos, né? A gente vê muito acontecendo. Se o figurino, por exemplo, de esmeralda, gente, tem que ter a característica. Vou citar um exemplo que saiu nas redes sociais esses dias para ser polêmica. Eu trouxe aqui para a escola e vou deixar então aqui para vocês. Esmeralda é um balé que eu amo muito e tem uma variação solo no momento onde é uma parte muito forte, né? A música é muito marcada, então quem entende já está ouvindo a música aí dentro da cabeça, né? E aí a gente viu em uma competição famosa a menina girando várias piruetas, saiu da música para poder girar mais piruetas. Então cuidado, porque a parte cênica conta muito, né? Você interpretar, você seguir a música, seguir o que já foi criado. A mesma coisa eu criei o espetáculo Quem Sou Eu? E aí vem alguém e resolve pegar o meu espetáculo do jeitinho que eu fiz e mudar todas as coreografias e não me dar crédito a isso, né? Então é difícil, isso daí já tem que ter, isso é uma ética profissional. Então cuidado se vocês forem pegar alguma coisa de internet, vai participar de algum espetáculo, algum festival, né? Respeito, esse é o que eu acho que vale mais. Ellen, qual que é a diferença? Outra pergunta. Balé clássico e moderno, balé moderno. Aqui na nossa escola a gente é especializado no balé clássico, até mesmo porque nós somos uma escola recente, uma escola nova, e quando a gente for partir para outras modalidades, a gente vai levar com a mesma seriedade. Então, por enquanto, eu acho que a gente consegue dar o nosso melhor
no balé. O balé ele tem uma exigência técnica, você não pode ficar mudando algumas coisas, mas se eu quiser fazer uma coreografia onde eu tenho a base técnica do clássico, e o moderno é do clássico, como jazz, contemporâneo, e eu quero deixar mais fluido, mais solto, não vou precisar, posso fechar a perna e tal, então é mais ou menos isso. Falando a grosso modo, por quê? Porque quando a gente entra em balé, a gente tem 7 metodologias. No moderno, gente, a gente entra num leque de abertura assim absurda. Qual a linha que cada escola segue? Mas falando num grosso modo, é isso, tá? Qual a metodologia? O que é uma metodologia livre, Senhor da Glória? E qual a mais eficaz? Meu Deus. Então vamos lá, vou tentar interpretar a pergunta. A metodologia livre, ela não é uma metodologia, tá? Então vou pegar a próxima e já vou responder. Nós temos 7 metodologias, vou citando aqui só para não esquecer de nenhuma, tá? Então a gente tem a francesa, que foi a primeira metodologia a ser criada, por isso que a maioria dos nomes no ballet é francês, tá? Então são francês. Por quê? Porque foi a primeira metodologia a ser criada. Porém, balé não nasceu na França, tá bom? Balé nasceu na Itália. Então fica para outro vídeo. Mas não é uma área que eu sou expertise, não. Tá? Não mando muito. Então, metodologia francesa, dinamarquesa, italiana, que é a metodologia Tchequete, a inglesa, a russa, inglesa é Royal, tá? A russa que é Vaganova, que é a que nós usamos, a americana que é Balanchine e a cubana que é da escola cubana. Então, cada escola tem a sua metodologia, ou deveria ter. Eu gosto, né, de metodologia porque eu sou apaixonada pela metodologia russa. Acho que eu já falei, fui enfadonha, mas eu gostei muito, né, foi amor à primeira vista. Mas não acho que ela é a melhor, não me interpretem mal. Cada metodologia tem a sua característica. Acho até importante as escolas saberem um pouquinho de cada. Então, se a gente pegar cada uma, tem uma característica específica, né? Quem me dera os giros da cubana, a leveza da francesa. Então, hoje eu estudo um pouquinho de cada. Obviamente, me dedico mais à minha, até mesmo porque eu tenho uma longa trajetória aí pela frente. Mas cada uma tem a sua importância, não existe uma melhor que a outra. O que eu acho importante, uma escola ter uma metodologia, porque o que é a metodologia? É um caminho de progresso de ensino. Às vezes o que acontece? Se você não tem, daqui a pouco provavelmente vai ser uma criança de 8 anos ou até menos tentando fazer dupla pirueta, ou pior, tentando fazer um grand jeté, um tournant. Gente, além de ser perigoso, né, não cabe para a idade. Mas eu vejo na internet. Então, pelo amor de Deus, eles pagam um professor particular. Quando você pega esses prodígios de internet, eles passam aulas, horas. Então, a evolução é totalmente diferente. Tem um professor só para eles. Então, não se iludam, né? Eu vejo hoje uma criança de 8 anos que faz 32 VTs na ponta. E tem, gente. Aí você vai ver a história dessa pessoa, dessa criança, né? Eu tenho a minha opinião sobre isso também, pessoal. Acho que tem que ter muita cautela com tudo isso, mas tem uma história. Não é um aluno que vem 1, 2 vezes na semana numa escola fazer 1 hora, 1h30, 2 horas de aula, tá bom? Então, o que eu acho importante é a escola ter uma metodologia a se seguir, porque se ela não tem, eu acho que em algum momento ela pode se perder e ficar confusa. Então, o que é a metodologia livre? Então, vamos supor, minha cabeça, que eu tenho uma turma super avançada, que já finalizou o 8º ano da metodologia russa. Já um grau assim muito bom técnico, e eu quero deixar um pouco mais livre isso, ou então usar um pouquinho de tudo,
né? Porque se você pega uma escola que utiliza ela sempre vai acabar caindo nessa, né? Mas eu acho que chega um momento, por exemplo, na Rússia, a partir do 4º ano, a gente começa a abrir muitas possibilidades. Antes disso não pode nada, é tudo muito quadradinho. Mas depois começa a se abrir muitas possibilidades e meio que, né, não tem certo e errado. Me entendam, pelo amor de Deus. E aí eu posso usar várias coisas, várias metodologias em uma adaptação de tudo. Então, por exemplo, na Vaganova é balançoar ou passer par terre, na Royal é cloche. Então, cuidado, tá? Então, a escola utiliza metodologia livre. Tudo bem, ótimo, é sinal que o profissional entende um pouquinho de todas as metodologias, mas ele tem um fundamento, tem uma base. O que a gente vê acontecendo muito hoje, principalmente, né, aqui no Brasil, é que em nome de fazer uma metodologia livre, às vezes não estuda para a aula, não prepara a aula, deixa o negócio solto, jogado, você vê que não tem fundamento. Por quê? Para que você fez esse passo? Não sabe para que serve um plié, não sabe para que serve um tandi, para onde que vai, aonde que vem a força, entendeu? Então, cuidado. Fui muito cautelosa respondendo isso, até mesmo por respeito a todos os profissionais da área, mas eu acho importante, foi importante para mim a metodologia, então eu estou falando a minha experiência. Já falando então aqui, a uniforme é tão importante, eu tenho certeza que foi meus alunos que mandou isso. Ai, Senhor! Por quê? Porque a gente é super criterioso, né? E aqui na escola a gente usa então a meia clara e sapatilha clara, né? E colã, se for a partir do 1º ano, colã preto. E assim, eu amo colorido, né? Então, já amolei muito minha professora, que é outra coisa muito importante. Eu continuo fazendo aulas, eu acho importante a gente nunca parar, até mesmo para não estacionar. E aí eles pedem os colãs coloridos. É difícil. Vou dar a minha experiência. Eu amolava muito a minha professora. Depois que eu virei professora, eu entendi. Quando você está em uma aula de graduação, de ensino, e está cada um de uma cor, fica muito difícil você ver, fica muito confuso. Por exemplo, a meia preta, a meia calça preta, você não vê a musculatura do aluno. O linóleo, o nosso chão é preto, a grande maioria das escolas. E aí você põe uma sapatilha, uma meia preta, pô, nem vejo o aluno, né? Então, cuidado. Às vezes a escola está exigindo o uniforme e tem um porquê. Gente, a meia é rosa, mas não é por preconceito, tá? Até mesmo porque eu nunca conheci alguém que fosse rosa. Cuidado, a meia é clara hoje, ela é usada, antigamente era branca. Então, branco, eu nunca conheci também alguém que fosse branco, né? Branco da cor branca, assim. É que hoje, às vezes, muito é preconceito. Aí fica chato, né? O rosa, o tom claro na meia é para poder ver a sua musculatura, né? Então, a hora que um aluno está com a meia clara, se ele está com a musculatura relaxada ou rotacionada de um jeito certo, postada de um jeito errado, ou enfim, eu consigo ver de longe, porque, né, ajuda. A sapatilha é a mesma coisa, tá bom? A gente não usa saia em aula, né, aqui. Até mesmo para poder ver essa parte do assoalho pélvico e tudo mais nítido, porque a saia esconde muito isso. Então, vai muito da escola, mas é importante. Gente, se a gente está falando de balé clássico, a gente não está falando de disciplina. Então, é igual ir para a escola. O meu filho vai para a escola, pelo menos ia, coitado. Por conta da pandemia, vai para a escola, não tem um padrão a seguir. Eu não posso virar para o professor e falar, ele não vai de uniforme porque eu acho que é preconceito. Eu acho que ele não gosta desse tom, ele vai usar outro. Não, é organização. Então, até mesmo para você não falar, aquela lá pode, porque ela é queridinha, aquela lá não vai, porque, entendeu? Então, até mesmo uma coisa que eu vejo acontecendo muito, às vezes o aluno ele rala tanto para ter um colã e depois outros
tem um rosa, um laranja, um cor da e a outra que não tem condições de ter, então acaba tendo essa questão, sabe? O uniforme nivela todo mundo, tá? Então é uma opinião minha. Ellen, talento versus determinação. É importante o talento? Tem pessoas que são talentosas naturalmente? Tem, é óbvio isso. O que acontece muito deixa eu focar aqui de novo. Acontece demais. A aluna tem super talento, muito, muito natural. Você vê, já tive vários alunos assim, tinha perna aqui, ó, na orelha, pezão tal, mas eram preguiçosos, ao ponto de eu mandar embora, porque chega um ponto que começa a atrapalhar o rendimento da turma. Então é muito triste ver isso, porque tem tanta gente que se dedica tanto, como essa minha aluna que eu citei para vocês, que se dedica tanto, que rala tanto, que tem mais dificuldade às vezes e tal, e vai lá e se supera. Então, na minha opinião, às vezes o talentoso é preguiçoso e aí não serve muito pra gente. Mas também já vi muitas pessoas que não tinham um talento natural, mas através da determinação e da dedicação se tornaram excepcionais bailarinos. Então, essa é minha resposta, muito certeira sempre que alguém me faz isso. Ah, mas minha filha é isso, minha filha é aquilo. Ou, eu sou isso quando chega alguma. Eu sou isso, eu tenho aqui, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. Aqui eu não cultivo rivalidade. Até mesmo porque eu acho que quem é melhor e sabe mais tem que ajudar os outros. Então, é muito ruim isso na área da arte, né? Mas a gente sabe que acontece muito. E aí vai de cada escola. Uma escola que vai muito para a competição, não tem como, ele vai acabar incentivando isso. Não é a nossa característica, então vai muito da característica de cada escola. Tá bom? Então, eu acho que eu falei um pouquinho de tudo e vou finalizar com uma pergunta que fizeram especificamente para mim. Qual é a maior dificuldade que você tem hoje como professora? Né? Hoje, como professora, eu tenho duas grandes dificuldades. Uma é quando eu pego alunos que vieram de outra escola. Essa é uma dificuldade grande para mim. Por quê? Porque o aluno ele veio acostumado, né? Já tem um costume, uma rotina, depois de tudo que eu falei, que às vezes não é, né? Já tem uma cultura diferente que não é a mesma da escola, ou às vezes não está adaptado com a metodologia. Isso é uma dificuldade, estou sendo sincero com vocês. Ou, né, não teve uma boa base, então a gente chega e é difícil falar para um aluno que dança há 10 anos que ele vai ter que aprender plié, porque o plié dele está errado. E a gente sabe que é um longo caminho pela frente, frustrante. Então, esse é um pouquinho da minha dificuldade. E uma outra dificuldade que eu tenho, eu sou uma pessoa que eu amo fazer curso. Eu amo aprender. Se deixar, eu tô o dia inteiro no celular fazendo curso hoje por conta das redes sociais. A questão é essa. Eu queria ser duas, porque eu queria muito poder fazer todos os cursos. E infelizmente muitos cursos são muito caros ainda, então essa é uma dificuldade como profissional da área. Eu acho que às vezes muita coisa é inacessível pra gente pela questão financeira, porque tudo que você fala que se fala de dança, não é só porque é caro, porque tem que se deslocar, enfim, e ficar vários dias. Então hoje eu tenho duas crianças pequenas, então fica bem difícil assim, meu desabafo como profissional. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Achei as perguntas sensacionais. Muito obrigada quem me mandou. Eu respondi com muito carinho. Se a sua opinião não é a mesma que a minha, eu acho que a gente pode somar junto. Pode deixar um comentário aí. E é isso. Um grande beijo. Deus abençoe vocês.